Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, né, para conversar com vocês sobre o nosso projeto Direito Administrativo, Café e Prosa. Hoje a gente vai ter a alegria de receber aqui no nosso canal a Luciana Miranda Lins, né, que compartilhará aqui conosco a sua experiência, né, os seus conhecimentos sobre a concessão, né, de serviços municipais lá na cidade de Santa Rita, né? Então, a conversar. Sejam todos bem-vindos, né? Luciana já conectando. Pronto, chegou aí a nossa estrela da noite, a mulher que vai ensinar vocês a fazer concessão de serviço público municipal. Tudo bem, Luciana? Como é que você está? Oh, Correria danada? bom, boa noite, pessoal. Muito obrigada pelo convite e vamos começar esse bate-papo. Não Você sei está me ouvindo bem? como é, Você está me ouvindo bem, o meu microfone? tá ótimo. O meu dá para ouvir ou será que é melhor botar o fone? Não, eu consigo te ouvir bem, tá tranquilo. Eu não sei, se o pessoal começar a reclamar, a gente vai trocando. Então, Luciana, primeiro quero agradecer a sua disponibilidade de ter aceito aí prontamente o convite. Eu sei que você tem a sua agenda cheia com compromissos de trabalho, enfim, viagens internacionais. Ela trabalha até no Tribunal Internacional da Europa, me dita. Então, para marcar essa conversa com ela hoje, eu tive que falar, acho que foi em março, janeiro, fevereiro, foi lá em março que eu falei com ela, já pensando no futuro. Eu digo, eu vou logo porque eu sei que a agenda é concorrida. Então, Luciana Miranda Lins, né, é advogada, é procuradora-geral adjunta do município de Santa Luzia. E aí, na verdade, já estão entregando, viu? Eu vou lhe apresentar de novo, porque eu já vi que estão lhe entregando aí que você estava em Londres, né? Tudo bem. Então, Luciana Miranda Lins é advogada, procuradora-geral adjunta do município de Santa Rita, também faz parte do Instituto Paraibano de Direito Administrativo, e foi onde nós, né, nos conhecemos, e Luciana me ajuda lá a tocar a comissão de licitações e contratações públicas. Então, Luciana tem aí todas as credenciais para conversar conosco aqui e compartilhar aí a sua experiência, as dificuldades que ela teve. Luciana, vou passar para você fazer as suas considerações iniciais e aí em seguida a gente começa aqui o nosso bate-papo sobre a temática da noite de hoje aqui no nosso café. Certo, eu queria começar agradecendo o convite. E o convite, assim, realmente foi com muita antecedência. Quando eu recebi, eu até achei bem engraçado. Eu disse, nossa, eu estou sendo convidada para participar de um negócio que vai rolar daqui a uns 3 meses. Então, e eu fiquei muito segura em relação ao assunto que seria mais interessante para trazer para o pessoal, mas a gente acabou discutindo, né? Eu já estou na Procuradoria há um bom tempo, desde 2015, na Procuradoria do município de Santa Rita. Como procuradora-geral, fiquei de 2017 a dezembro de 2020. E realmente, como o pessoal, alguém aqui já colocou, a gente, não só eu, como todas as pessoas que ficaram nesse período comigo, a gente de fato revolucionou o município, né? Porque todo mundo sabe o contexto histórico que Santa Rita estava. Santa Rita passou por uma instabilidade política muito grande entre 2014 e 2016, que foi entrada e saída de prefeito, uma mudança. Um dia era um prefeito, no outro dia era outro. Teve dia que mudou de prefeito 2 vezes. Então, assim, era praticamente impossível trabalhar. Você começava um projeto, do nada mudava o prefeito. Aí o cara não queria fazer mais nada que o outro estava pensando em fazer. Então, assim, realmente foi muito difícil. Quando eu fui nomeada como procuradora-geral, a procuradoria estava numa situação assim, muito complicada, muito prazo perdido. A gente ainda não tem, né? Inclusive, a gente que conseguiu fazer a lei criando o cargo de procurador, o concurso estava para sair, mas por conta da Covid foi postergado aí mais um pouquinho. Então, assim, a gente não tinha um corpo jurídico, a gente não tinha
memória do órgão. Eu sei que é bem diferente da sua realidade, né, então? Porque, só para vocês terem uma ideia, a gente não tinha nem acesso às leis do município. As leis ficavam no gabinete do prefeito em pastas. Então, assim... Como assim? Exatamente, dessa forma. Sabe o que foi que a gente fez? As pastas, eu distribuí 1 ano para cada pessoa que estava trabalhando na procuradoria, inclusive o vigilante. Olha eu aí confessando o desvio de função. Vai ficar gravado. Vai ficar no feed, viu? Cuidado. Uma pastinha para cada pessoa, 1 ano para cada pessoa, e a gente digitou essas leis. Você acredita? Digitamos todas as leis do município e disponibilizamos no site. Liguei para o pessoal do site, eles disponibilizaram a aba, enfim. Então, assim, de fato, a gente revolucionou muito, muito mesmo. Tanto tecnicamente nas defesas, a gente tinha muitas contestações sem defesa, ou muitos processos sem defesa, ou então defesas assim, muito fáceis. Então, de fato, não só eu, mas assim, eu realmente digo que eu só consegui porque eu tive um grupo que vestiu a camisa. Não adiantava de nada eu chegar lá querendo resolver muita coisa e sendo só, né? Então, eu já vi aqui que tem várias pessoas que estavam nessa época aqui na live, o Walter, que foi meu adjunto por muito tempo, Raqueline, que ficou também desde o começo, desde que eu entrei, ajudou bastante. Então, assim, a gente conseguiu formar um grupo muito bom, comprometidas, e a gente trabalhava, de fato, 24 horas. E aí, até entrando já um pouco aqui no tema da live, um dos problemas que o município enfrentava era exatamente a questão do abastecimento de água e de saneamento básico. Quando a gente entrou lá na Procuradoria, a gente tinha várias multas ambientais do IBAMA, até por... além de poluição dos mananciais, o despejo de lixo de forma inadequada. Além disso, a gente também... Eu fico me desconcentrando lendo aqui os comentários. Se concentre que depois eu falo. Quando eu estou olhando aqui para o lado, mas é porque eu estou vendo aqui na tela do computador, no Instagram, para ver o que as pessoas vão falando. Eu vou passando para você, se preocupe não. Estão perguntando pelo Vadimec, estão mandando você fazer a contestação de desvio, estão elogiando aqui, estão falando até da criação do dia, né, essa última notícia que teve. Enfim, então assim, o pessoal está bastante animado aqui. E a Miriam estava falando aqui também, foco, vamos lá, que o negócio é importante. Ela disse, foque aí na sua fala, deixa os comentários que eu vou gerenciando aqui para você. Então, assim, a gente... Olha aí, Rinaldo Mozala está lhe perguntando se é hora extra. O que é hora extra? As atividades que você possivelmente deve estar desenvolvendo agora. Eu botava todo mundo para ficar o dia todo e trabalhar também no fim de semana. E aí a gente fazia umas reuniões periódicas que eu dava metas. Então, assim, se a pessoa não cumprisse a meta, na reunião seguinte, aí você terminou de digitar o seu ano, ele ia ter que dizer que não digitou na frente de todo mundo. Então, assim, todo mundo dando um gás. Mas foi bem divertido, no fim das contas, e, de fato, acabou nos auxiliando muito, porque quem mais perdia tempo pela falta das leis municipais era a gente mesmo da Procuradoria. Quando precisava fazer parecer ou precisava fazer alguma defesa, cadê o PCR do pessoal da saúde? A pessoa tem que ir no gabinete do prefeito para pegar uma pasta, procurar dentro da pasta, porque não estava nem na ordem. Então, assim, quem mais foi a gente mesmo. Então, foi uma coisa que foi até... E aí, a questão do Vadimec é porque, no final, a gente fez um Vadimec, sabe? A gente não chegou a publicar, mas a gente tem um Vadimec só com as leis de Santa Rita. Bem bonitinho ele. Tá? Entendi. Então falhou todo mundo, né? Falhou a estrutura do município, falhou a estrutura dos controles, porque a transparência praticamente ela não existia, e sofreu, creio eu, a população do município, né? Dada a ausência aí de um serviço com a qualidade mínima, que é o serviço de água, né? Pela forma que você está falando. Então, veja como as instituições, sejam públicas ou privadas, elas se aproveitam de um vazio, seja normativo, seja de um vazio de atuação comprometida com a fiscalização da coisa pública, que era aquela coisa, na avaliação abstrata. Nem o contratante tinha o cuidado de fiscalizar a execução do contrato, e a contratada
né? Se ela não tem a fiscalização, monitoramento, ela vai lá fazendo do jeito que ela acha que tem pernas para fazer. Mas vamos lá, me diga aí, né? A gente sabe que vocês possivelmente devem ter trabalhado com o marco do saneamento, né? É uma matéria totalmente nova para mim. Vocês devem ter tido assim desafios dos mais interessantes possíveis, né? Me conte aí como é que foi que começou essa ideia de, olha, não temos perna para oferecer esse serviço à população, que eu acredito que o município ele não deve ter essa estrutura. A nossa relação contratual com a Companhia de Águas e Esgoto do Estado da Paraíba, ela também não está num caminho interessante nem para o município, nem para a população. Então, vamos fazer uma concessão. Como é que surgiu a ideia? Como é que vocês começaram a avaliar, conversar? E pode tratar dos desafios de fato, da própria questão normativa. Como é que vocês foram amadurecendo e construindo a ideia para chegar no modelo? Pronto, então, desde o começo era uma das reclamações recorrentes, sempre alvo de abertura de procedimentos no Ministério Público para a gente falar sobre alguma rua que estava sem abastecimento de água ou sem esgotamento sanitário. Então, assim, realmente, e os poucos locais que tinham abastecimento de água, a população reclamava muito ao município em relação à estabilidade. Então, tinha água hoje, amanhã faltava. Então, com toda essa pressão, eu acredito que a força motriz dessa tomada de decisão foi, de fato, a própria população. Foi o tanto de reclamação. A gente tinha um rádio escuta todo dia na rádio, quando ele passava o que é que tinha acontecido, o que é que o pessoal tinha falado sobre Santa Rita, sempre tinha alguma coisa de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Então foi aí que a gente pegou e vamos buscar esse contrato com a CAGEPA para ver o que é que a gente pode fazer, uma notificação, alguma coisa. Quando a gente pegou o contrato, a gente se surpreendeu, porque o contrato não trazia nada, nenhum programa, era um contrato, parecia um contrato de adesão. E, eu acredito que eu até cheguei a te enviar, não sei se tu visse, mas até o númerozinho do contrato foi colocado à mão, alguns dados foram preenchidos a caneta. Então, assim, era de fato um contrato que você viu que a CAGEPA fez não só com Santa Rita, mas com vários municípios. Acredito que em determinado momento eles perceberam que os contratos antigos não tinham sido renovados e, para não ficar descoberto contratualmente, acabaram fazendo um contrato daquele modelo, totalmente fora do que a legislação exigia. Então, quando a gente viu esse contrato, quando a gente começou esse diálogo com a CAGEPA, fizemos algumas notificações, inclusive com pedidos para realização de audiências. Não fomos respondidos, para ser bem sincero. Depois, acho que Uhum. fomos convidados, pedimos ao Ministério Público para convidar a CAGEPA para fazer uma audiência em conjunto, para a gente tentar chegar a uma solução. Nessa audiência eles foram, né, porque foi um convite do Ministério Público, mas também foi uma audiência mais assim, num clima de briga, sabe? A gente não conseguiu evoluir, não conseguiu achar nenhuma tratativa, nada que de fato favorecesse o município ou a população. Fizemos também audiências públicas com a população, principalmente nos locais onde as pessoas mais reclamavam. Convidamos especialistas no tema, técnicos, porque nesse momento a gente já estava fazendo o nosso plano de saneamento, que até 2017, apesar de já ser uma exigência da lei, o município ainda não possuía. Então, nesse meio termo que a gente estava fazendo esse plano, o plano de saneamento básico do município, a gente convidou os técnicos que estavam já, inclusive, trabalhando para essa audiência pública, para perguntar qual era o anseio de fato da população, o que é que no futuro eles esperavam, em quanto tempo eles achavam que a gente tem algumas comunidades lá que realmente tem 0% de abastecimento de água e esgotamento sanitário. O que é que elas esperavam, em quanto tempo elas achavam que seria um prazo viável para a gente implementar água e, né, no século XXI, mas enfim, a gente precisava de um prazo para a gente implementar essa questão da água e do esgotamento sanitário e também convidamos a CAGEP para eles participarem. Então, na verdade, essa procura por uma alternativa partiu da má prestação de serviço
a impossibilidade de se exigir alguma coisa com base no contrato que tínhamos à época e também do descaso, porque as notificações, no primeiro momento, foram mais no tom de querer conversar, querer chamar à mesa até para se fazer, porque a lei exigia que os contratos, que não fossem contratos programas, como a gente chama, que eles fossem refeitos, que eles fossem alterados. Então, até com base nisso daí, a gente chamou, como não conseguimos, de fato, esse diálogo, a gente acabou fazendo um decreto que, na época, foi uma coisa que chamou muita atenção da mídia. Esse dia eu dei umas 7 a 9 entrevistas entre rádio e televisão, todo mundo quer saber o que é que o Santa Rita tinha feito, como assim que a gente declarado a nulidade do contrato com a Cagepa. Foi ainda porque isso a gente ainda está discutindo judicialmente, esse procedimento, porque, assim, de fato, apesar de a gente ter pessoas, como eu tinha dito no começo, muito aguerridas na Procuradoria, a gente não tinha nenhum especialista nessa parte de concessão pública. Então, quando a gente chegou, tomou essa decisão, que o prefeito virou e fez, pronto, Luciana, pode startar, passa aí. Vamos montar aqui uma comissão especial, vamos fazer o edital e vamos fazer essa concorrência pública. Eu fiquei, meu Deus, né? Tipo, por onde que a gente vai começar? Então, a gente foi aprendendo na prática. De fato, a gente pegou a legislação, começou a estudar, foi feita uma comissão especial, que o pessoal, de fato, ficou muito tempo empregado nisso, sabe? A gente pegou uma pessoa da Procuradoria, uma pessoa que já era da parte de licitação, uma pessoa do meio ambiente, um técnico, e eu acho que 2 pessoas dessa parte mais ambiental e que já trabalhavam com a questão de esgotamento sanitário. Então, e eram todos servidores do município. Então, foi realmente assim, uma força-tarefa para preparar o edital e, lançar, porque foi um desafio muito grande. O decreto deu um prazo para que a gente startasse esse procedimento, essa concorrência. Então, tudo começou com esse decreto e, a partir desse decreto, é que a gente teve que a Cagepa começou a agir, sabe? Até quando a gente estava só em notificação, chamando para reunião, para audiência, eles não estavam muito dando bola. Quando a gente publicou o decreto, a gente começou a receber as respostas das notificações que a gente tinha mandado um ano antes e começou também uma briga judicial. Entendi. Então, vocês, nesse período de construção aí de minutas, porque como você bem destacou, exige uma expertise, né, na área de saneamento, porque você certamente tem condições que são específicas. Vocês tiveram em algum momento diálogo por exemplo, com a ANA, com a FUNASA? Porque a FUNASA ela tem um projeto, eu não sei se o plano de saneamento de Santa Rita já está ok hoje, rodando bonitinho, ok? Já, Foi. a gente se baseou muito no plano. Como eu disse, a gente não tinha um plano antes. O plano começou a ser feito em 2017. Então, como já foi feito nessa gestão, com a participação, o pessoal estava com tudo ainda exatamente por isso. Entendi. Então vocês conseguiram tocar com o próprio corpo técnico, né? O que tem 2 pontos que são importantes. Primeiro, o conhecimento, e segundo, eles trazem a história, né, da vivência no município. Então, eles conseguem compreender, eles conseguem perceber as necessidades das comunidades e conseguem ter uma sensibilidade mais acurada, porque eles estão inseridos ali naquele ambiente, né? Então, essa atuação dos técnicos locais, ela tem essa importância. E aí, vocês tiveram o decreto, construíram minutas de editais, né? Vocês construíram, certamente, a minuta do contrato e publicaram. E aí, vocês fizeram algo. A gente não acertou de primeira, não, viu? Então, conte que nós queremos aprender como é que a coisa funciona. É tentativa e erro, né? E aí a gente vai aprimorando. O primeiro edital que a gente fez, quando... Aí o pessoal, acho que está acompanhando aqui, também já deve ter uma noção. Quando o município ou qualquer ente público, ele starta um procedimento licitatório, ele tem prazos para enviar isso para o órgão de controle. No caso da gente, então, ao TCE,
eles fizeram vários questionamentos sobre várias exigências ou faltas de exigências que a gente tinha colocado no edital. Então, quando a gente viu que algumas, de fato, a gente concordava com as considerações, com as ponderações do Tribunal de Contas, a gente suspendeu o procedimento para revisar. Então, a gente ainda passou por essa revisão pós parecer preliminar do Tribunal de Contas, sabe? Então, eu até digo, a gente não acertou de primeira não, a gente teve que fazer alguns ajustes. Entendi, mas é até natural, né, Luciana? Dada a especificidade da matéria, né? A gente não está tratando aqui de comprar pão, né? Contratar um serviço de copa, enfim, um serviço que é comum do dia a dia da gente, né? Que trabalha na administração pública. Mas quando vocês foram considerar a modalidade licitatória, dada as próprias exigências normativas, a experiência e a vivência de vocês, naturalmente, as conversas técnicas, a opção ela foi logo concorrência, né, porque é uma concessão, ou vocês pensaram em outro modelo, como, por exemplo, uma parceria público-privada? Como é que vocês chegaram nessa escolha em relação à modalidade licitatória? Então, na verdade, desde o começo, a gente pensou na concorrência, não passou pela cabeça fazer uma PPP, até porque a gente queria abrir para que várias empresas, inclusive a Cagepa, a gente chegou a flexibilizar, que foi um dos questionamentos, inclusive, do Tribunal de Contas, uma flexibilização que a gente tinha colocado no edital, e aí ele questionou o motivo, e aí a gente fez exatamente para ver se a Cagepa participava. Então, como a gente tinha ainda a intenção de firmar um contrato com a Cagepa, sendo um contrato, de fato, com base em um contrato-programa, né, com metas, com estabelecimento de metas, a gente acabou preferindo fazer uma concorrência. Eles chegaram até, salvo engano, a pegar o edital. A gente, no dia da concorrência, ficou até aguardando para ver se eles iriam chegar, mas acabaram que não participaram. Entendi. Eu estava pensando, será que, e aí claro que a gente também não vai ter uma resposta, a gente vai ficar no mundo das ideias aqui, mas será que se a Cagepa tivesse participado e de repente tivesse, né, sido a empresa que venceu a licitação, será que eles efetivamente iriam, né, mudar de postura, ou vocês, uma avaliação, ou estaria o município renovando um contrato apenas numa perspectiva formal, sem garantias de que a Cagepa realmente iria entregar a qualidade no serviço? Porque tinha. Como é que ficou a questão de investimentos, por exemplo? Eu preciso investir para melhorar uma infraestrutura, eu preciso criar uma infraestrutura, né? Porque além dessa parte de infraestrutura, né, de prestação de serviço, eu acho que uma coisa que é importante por exemplo, a qualidade do serviço que está sendo entregue, né? Então, como é que vocês pensaram esse modelo? Então, com base no nosso plano de saneamento, a gente conseguiu chegar a uma expectativa do que seria o investimento durante o prazo da concessão, que no caso era de 30 anos, para a gente até alcançar essas metas que a própria lei traz, de universalização da água, do abastecimento de água e do esgotamento sanitário. Então, a gente chegou a um número que está, inclusive, no edital, de 247,2 milhões, que foi o valor estimado nesses estudos técnicos que foram feitos. Então, é um valor substancial para o município de Santa Rita. Para outros órgãos pode ser um valor não tão substancial, mas assim, para um investimento em uma única área no município de Santa Rita é um valor substancial e que existe no edital e também deveria existir na proposta das empresas que participaram o cronograma, como é que eles iriam fazer esse investimento durante os 30 anos. Então, eu acredito que, assim, a sua primeira pergunta, você acha que se a Cagepa tivesse participado, tivesse ganhado, eles mudariam a postura? Eu acredito que sim, isso aí também é uma opinião particular, uma opinião minha. Eu acredito que eles mudariam até porque a gente teria formas de cobrar
entendeu? E a gente teria uma previsão contratual que exigiria investimentos. Então, inclusive a Cagepa agora, a gente já soube, eles estão renovando contratos com outros municípios, exatamente nesse mesmo modelo que foi feito em Santa Rita. Eles renovam com pagamento de outorga, com planos, com prazos, com valores de investimento. Então, eu acredito que a gente teria uma postura melhor do que a gente encontra hoje, com certeza. Talvez a gente não conseguisse alcançar as metas que a iniciativa privada pode conseguir, né? Porque a gente sabe que, né, a iniciativa privada ela consegue desburocratizar mais algumas coisas, ter acesso a algumas fontes de investimentos maiores, junto a bancos, etc. Enfim. Então, talvez ela não chegasse ao patamar do que a empresa, a licitante vencedora, por exemplo, consiga. Mas eu acredito que mudaria muito. Eu acho que já faria uma diferença muito grande. Ô, Luciano, esse valor de 247,200 milhões, né? 247 milhões e 200 mil, foi o valor que vocês estimaram, né? O valor máximo estimado, e a proposta vencedora, né? Vocês utilizaram como critério valor, técnica e preço, e qual foi o valor final que vocês conseguiram obter? Então, isso daí foi, inclusive, uma das coisas que a gente teve que alterar pós análise do Tribunal de Contas, mas no final a gente adotou como critério maior outorga e menor tempo. Salvo engano, foi, peraí, que a gente mudou isso duas vezes. Acho que eu sei que foi maior outorga, com certeza, e A menor técnica, a melhor técnica, prazo de implantação. Quem conseguisse trazer um cronograma mais curto, entendeu? Eu consigo trazer aqui 90% de abastecimento de água e esgotamento sanitário em 10 anos, entendeu? Então, se o outro entendi. tivesse feito uma proposta dizendo que conseguiria aquilo em 15, a gente ficou com que realmente trouxesse o investimento em menos tempo. Pronto. Interessante. Veja como é interessante esse exemplo que você traz quando você olha da perspectiva da licitação. Vocês consideraram o valor da outorga, né? Vocês consideraram a técnica, naturalmente deve ter considerado a técnica, e vocês ponderaram um elemento de cronograma de execução. Sim. Quando você junta esses três elementos, você consegue avaliar a vantajosidade daquela proposta, né? A gente, quando trata de contratações públicas, a gente tende apenas a olhar para o preço. Mas veja, não adianta você ter um preço de 240 milhões, mas algo que vai ter um cronograma de 30 anos, né? Ou seja, o retorno para a sociedade ele vai ser diluído num período de tempo que termina não sendo interessante. Então, essa é uma reflexão que eu sempre faço quando a gente está tratando de contratações públicas, de modelos de parceria até mesmo com a iniciativa privada, para que a gente consiga entender que vantajosidade econômica ela vai para além do elemento monetário, né? As pessoas pensam logo é dinheiro. Não, mas veja, e como é que ficou a questão do cronograma? Uma pergunta antes da questão do cronograma. Teve, teve ou está tendo um período de transição? A Cagepa teve reversão de bens, os bens que vocês receberam já tinha uma avaliação do município anterior, eram aproveitáveis, não era? Como é que ficou essa questão de transição entre as duas relações contratuais? Então, muito interessante essa pergunta. Na verdade, essa transição ainda está ocorrendo. E muito por conta exatamente do contrato que não tinha previsões expressas sobre esses temas. Que a gente sabe que, por exemplo, essa questão da reversão dos bens, ela tem que estar no contrato, como é que vai ser. E aí, como o nosso contrato não tinha, a gente está discutindo isso com na Justiça. Quando a gente conseguiu fazer o procedimento de licitação, a Cagepa acabou entrando na Justiça pedindo para anular esse ato que tinha declarado a nulidade do contrato entre o município e a Cagepa. Eles conseguiram, a priori, uma liminar no primeiro grau, que a gente conseguiu derrubar no TJ. Eles ainda entraram com a suspensão do liminar no STJ, mas também o município acabou
ganhando também na STJ. Então, como a gente não tinha mais nenhum impedimento, a gente finalizou o processo de licitação, contrato assinado, publicado, notificamos a CAGEPA para fazer a entrega de todos os bens, inclusive de dados também, né, os dados dos consumidores, e aí a gente começou uma nova briga. A CAGEPA se negou em entregar, entraram na justiça com um interdito proibitório. A mesma juíza que tinha dado a liminar, por exemplo, deu outra liminar, dizendo que o município se abstesse de tomar posse desses bens. E aí a gente entrou com uma de reconstrução, além de um agravo. No agravo, o Tribunal de Justiça acabou que eles deram parcial provimento para o nosso agravo, mas acabou que não decidiu muito. Por quê? Porque eles entenderam que, de fato, como eles já tinham entendido anteriormente, o contrato era nulo, o procedimento licitatório, o procedimento estava ok, sendo que, de fato, a CAGEPA não poderia sair sem ser utilizada. E aí o desembargador deu um prazo para que fosse feito esse levantamento, até porque o município não tinha nenhum histórico. Todas as tentativas anteriores de se fazer um levantamento nesse patrimônio, a gente não obteve êxito. A gente, até mesmo só para vocês terem ideia da dificuldade, que a gente indo com o oficial de justiça, após determinação do desembargador, a CAGEPA negava de abrir determinados locais ou de mostrar o que é que tinha em determinados ambientes. Então, a gente ainda está com essa dificuldade de transição muito grande. Nos locais onde a CAGEPA opera, principalmente nas áreas da zona rural, a empresa já conseguiu começar a desenvolver algum trabalho, mas na área urbana a gente ainda está nesse impasse com o oficial de justiça, tribunal e a juíza de primeiro grau. O prazo que o desembargador deu já acabou, mas ainda assim a gente não conseguiu se emitir na posse de todos os bens. Então, assim, a gente está com uma situação bem esdrúxula lá em Santa Rita. A gente está com 2 contratos. Um contrato foi declarado nulo, mas que por conta de um ato judicial eles estão lá dentro, estão operando, e o contrato que a gente já firmou com essa outra empresa que também já vai operar em outra região da cidade. Então, assim, a gente ainda está... A gente sabia que não ia ser fácil, até porque a saída de um município como Santa Rita acaba prejudicando muito a CAGEPA, né? A gente sabe que não são todos os municípios que dão lucro, né? Não vale a pena você, uma empresa privada, por exemplo, ganhar uma licitação de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de habitantes, por exemplo. O investimento que ela vai ter, ela não tira, não deixa o retorno. Então, a gente sabe que Santa Rita é um município importante, né, para poder fazer esse peso, contrapeso para a CAGEPA, mas também a gente não poderia deixar a população com uma prestação de serviço com base nisso aí, de que de fato se poderia prejudicar a empresa. E assim, esse anseio de uma melhor prestação de serviço, a gente pôde ver assim que a gente conseguiu e começou essa segunda briga, porque a gente teve várias ligações, visitas de prefeitos, gestores, de um modo geral, de outras cidades da Paraíba, perguntando como é que a gente tinha feito, que não estava. Então, assim, a gente vê que, de fato, em alguns locais, atualmente está trazendo uma satisfação mínima para a ideia e a gente trabalhar aqui com. Quando a gente começou o processo, Santa Rita tinha saneado apenas 4%. Assim, é um percentual surreal, entendeu? Inclusive, foi a partir desse percentual que até os desembargadores também entenderam que tinha alguma coisa errada. A gente que mora aqui em João Pessoa, não sei, então que mora aqui em João Pessoa, né? A gente às vezes não sente, a gente não tem ideia. Porque aqui as coisas funcionam, principalmente nessa parte mais assim da praia, ali até no centro também da cidade as coisas funcionam bem, mas lá em Santa Rita é uma realidade muito, muito diferente. Como eu estava dizendo, o local que tem um abastecimento de água, ele tem um abastecimento de água intermitente. Então, a gente tem, por exemplo, o bairro de Tibiri, que o pessoal às vezes chama da cidade de Tibiri, porque é uma população muito grande.
Eles têm água dia sim, 2 dias não, dia sim, dia não. Aí 3 dias com água, 5 dias sem água. Então, é uma realidade que está longe da nossa realidade, né? Da realidade das pessoas que moram em alguns outros centros urbanos. Então, a gente teve que tomar essa decisão por isso. Na época, houve muita crítica, então, em relação à tarifa que ia ser adotada por essa nova empresa, mas a gente sempre deixou claro que a gente exigiu que a empresa ela praticasse a mesma tarifa que a concessionária de serviço público, que a concessionária do Estado praticava. Então, assim, Uhum. se não há um aumento de tarifa para o consumidor final, inclusive a questão da tarifa social também era uma exigência, a gente sabe que tem famílias que pagar. Então, assim, a princípio, essa concessão ela só tinha vantagem para a população. Trouxe todos os benefícios. E isso aí mostra o quanto o monopólio, né, de atividades, elas terminam sendo danosas muitas vezes para a sociedade, né? Seja quando esse monopólio acontece através de essas estatais, né? Eu acostumado a falar startup, aí eu falar estatais, falei startup, né? Seja por meio dessas estatais, seja até mesmo quando as empresas privadas, elas de certa forma vão crescendo e dominando o mercado e mostra o quanto a sociedade é quem termina sendo o maior prejudicado. O caso de vocês, né, me parece que pode ser aí o início da construção de uma nova, para Santa Rita certamente será, né, a construção de uma nova história para a cidade, um marco legal, digamos assim, uma entrega que vocês da Procuradoria fizeram que certamente vai ficar aí nas histórias e ao mesmo tempo também serve como exemplo, como você mesma trouxe, para que outros municípios, né, para que outras gestões, elas comecem a pensar na necessidade de sim, né, nós temos que ter uma proatividade, sim, nós temos que buscar novos modelos, porque esses consórcios, a gente daqui a pouco vai falar um pouquinho sobre o consórcio vencedor. O consórcio vencedor, né, certamente formado aí apenas por empresas privadas, elas utilizam de tecnologias inovadoras, elas utilizam de tecnologias que são socialmente adequadas, que são ambientalmente sustentáveis. Né? Então, elas têm aí toda uma estrutura que conseguem fazer uma entrega com qualidade para a sociedade. Olha, eu acho que você é filiado a algum partido político ou não? Acho Não, que você precisa providenciar aí a sua filiação, porque as pessoas estão pedindo aqui fortemente, Luciana prefeita, Luciana já, né? Todo mundo está. A professora Valesca passou aqui também, né? Um abraço, professora. Então, assim, pelo o teor dos comentários, né? Aquilo que as pessoas estão falando aqui, isso só deixa muito claro aqui para mim, né, para todos que estão nos ouvindo ou que vão nos ouvir em outro momento, o quanto foi importante a atuação de vocês. E aqui eu abro só um parênteses para fazer uma reflexão em relação a nós que atuamos na advocacia pública, né, em qualquer uma das esferas. O quanto é importante você que atua na consultoria, no contencioso de uma instituição pública, você ter essa proatividade, né, esse compromisso e esse comprometimento que vocês, né, mostraram ter. Né, porque quando a gente se aproxima da gestão, né, quando a gente cria ali uma ponte com o gestor público, eles começam a ter mais segurança jurídica para começar a pensar em soluções. Porque imagine se, naquele momento ali, crucial da vida do município, a gente está falando de água. Né? A gente não está falando aqui de transporte, por exemplo, de transporte terrestre. A gente está falando de água, que é um bem essencial para a vida. É uma condição básica de sobrevivência de saneamento. Então, imagine se naquele momento, né, as pessoas que estavam lá, né, tivessem uma relação de distanciamento, uma relação de
de formalidade, né? Ou seja, o meu trabalho é o papel, eu faço aqui e a gente segue a vida. Certamente o gestor, eu não sei se é o mesmo ainda de hoje, certamente ele não teria tido aquela postura, né? Então, a importância de jurídico se aproximar com a gestão. Eu sempre deixo isso muito claro. Às vezes as pessoas dizem, mas a gente tem que separar a advocacia de Estado, a advocacia de governo. Eu digo, a gente tem que entender que nós somos advogados, né? E o gestor, ele quer que nós estejamos ali do lado dele para viabilizar juridicamente. A maioria dos gestores que eu conheço são pessoas honestas, né? São pessoas que apenas querem que nós montemos as peças do Lego e afastemos os fios. Olha, é isso aqui o caminho. Tome a decisão que a gente vai aqui lhe dando o suporte e o apoio jurídico necessário. Dentro da sua experiência no município, essa foi um dos maiores desafios que você lidou na perspectiva jurídica e até mesmo prática e social? Você acha que foi uma das atuações que você conseguiu entregar algo assim? Igual no Lattes, quando a gente vai botar um negócio no Lattes, o Lattes diz, esta é uma das suas 5 produções mais relevantes. Então, essa é a pergunta. Essa foi uma das suas produções assim, mais relevantes na atuação lá no município? Eita, falhou aqui. Pronto, com certeza. Agora, assim, tudo que a gente fez nesses 4 anos foi muito desafiador, principalmente pelas condições de trabalho que a gente tinha no início, sabe? Mas, com certeza, essa foi uma delas. A gente também fez... era muito engraçado porque a gente tinha essa relação boa com o gestor, que inclusive ainda é o mesmo, mas ao mesmo tempo a gente é advogado do município. Então, não é tudo que o gestor quer fazer que a gente pode autorizá-lo a fazer. Então, muitas vezes eu até notava que ele ficava chateado, eu queria fazer isso, eu disse, não pode. Não, mas não tem jeito, eu disse, não tem um jeito, não pode. E, assim, graças a Deus, a gente construiu uma relação muito boa e a gente nunca teve nenhum problema nesse sentido. Quando a gente dizia que não dava, que aquilo ali não juridicamente era inviável, a gente tinha o nosso entendimento respeitado. Então, tivemos sorte, né? Eu sei que em muitos locais, até por conversar com outros procuradores, com outras pessoas que trabalham principalmente na área do município, porque a gente fica muito perto. Você conhece todos os vereadores, você conhece o prefeito, você conhece metade da cidade. Então, é uma coisa assim muito próxima. Eu lembro que a gente teve uma situação bem complicada, que o Ministério Público Federal pediu para a gente tirar uma população de um local de risco, e eu conhecia metade do pessoal que morava lá. A gente teve que demolir a casa do pessoal. Então, assim, tudo que você faz, você acaba tendo um contato muito direto, sabe? Algumas tomadas de decisões são muito difíceis, inclusive por isso. Mas, assim, a gente teve muita sorte lá em Santa Rita, porque, de fato, a gente tinha uma autonomia, mas, ao mesmo tempo, a gente tinha um gestor que ele queria ser muito inovador e isso era muito desafiante. Então, era assim, Luciana, veja lá com o pessoal, eu quero criar um PROCON. A gente não tem um PROCON municipal. A gente, aqui, nesse caso, a gente foi no PROCON municipal, aqui de João Pessoa, a gente foi no do Estado, e pega modelo, e vai para lá, e vai para cá. E várias noites, o pessoal vinha aqui para casa, a gente ficava na procuradoria até de madrugada, vamos montar, vamos fazer. Então, assim, sempre que a gente terminava um desafio, a gente começava outro. E, com certeza, esse foi o mais importante, até pelo tamanho, pelo valor, eu acredito. Com certeza, ele foi um dos maiores nesse sentido. Mas, assim, a gente tem vários outros projetos lá que tem um impacto social muito grande. Por exemplo, a questão da regularização fundiária. A gente tem uma cidade, então, só para você ter uma ideia, o cartório... Deixa eu só te perguntar uma coisa. Tibiri pertence a Santa Rita, é? Sim. Eu não sabia, só para que as pessoas que vão nos ver que não são da Paraíba, Santa Rita é uma cidade que fica na região metropolitana de João Pessoa. Então, Cabedelo, João Pessoa, Bahia e Santa Rita, aquilo que a gente chama aqui de região metropolitana. Acredito que deve estar aí entre o que? A terceira, quarta ou quinta cidade aqui no nosso estado, né, Luciano, em termos populacional, de economia. Então, veja que é uma cidade que tem um impacto muito importante
para o nosso estado e aqui para a nossa região. Pois eu não sabia que, para mim, Tibiri era João Pessoa. Olha a minha ignorância. Tibiri é Santa Rita, Marco Moura, um local que ninguém sabe quem é Santa Rita, mas é Santa Rita, Forte Velho. O pessoal acha que Forte Velho é Lucena, que é Cabedelo, mas E é? é Santa Rita. Caramba! É uma das maiores cidades de extensão territorial da Paraíba. Ela é maior que João Pessoa, maior que Campina Grande. Em extensão territorial, salvo engano, ela é a terceira maior cidade. O que também torna um desafio muito grande você ser gestor da cidade, porque a gente tem um grande aglomerado aqui, um outro lá do outro lado. É você para ir de um bairro para o outro em Santa Rita, você pode. Você acaba. Dependendo de onde você sai, para onde você vai. É uma viagem, né? Quase uma hora de viagem, não é brincadeira não. Se você sair de Odilândia para Forte Velho, é quase isso daí. Então, é grande. Isso, inclusive, para essa questão do saneamento e do abastecimento de água, é uma coisa que acaba aumentando muito o investimento. Porque uma coisa é você fazer um investimento de tubulação de tudo em um determinado local. Outra coisa é você fazer um pouquinho aqui, um pouquinho ali, ligar com outra parte. Muito espalhado, entendeu? Assim, mas... Caramba, pois é, eu particularmente não conheço Santa Rita, vou esperar a pandemia passar, você me convidar para ir lá tomar um café com você para conhecer a cidade, porque eu realmente não conheço. Sua cara, tem um café lá, inclusive você vai virar frequentador assíduo, tenho certeza. Ah, pois vamos combinar assim que eu quero ir. Pois olha, eu estou assim impressionado com essas informações que você está trazendo, né? Agora me diga uma coisa, e a empresa, né, vencedora, como é que está na questão de impacto das finanças do município? O município sentiu já um impacto assim imediato, porque teve, né, a questão da maior outorga, né? As finanças do município já sentiu algum impacto imediato em razão dessa licitação, ou isso vai ser diluído também, né, ao longo do tempo? Não, a proposta vencedora, ela tinha como proposta o pagamento da outorga em 2 parcelas. Então, assim, a gente já teve, de fato, o município já recebeu um valor substancial, que, inclusive, auxiliou em outros investimentos. E daqui em diante, a gente também criou, além da gente fazer a licitação, depois de a gente começar o edital, a gente viu a necessidade, até estudando, de criar uma agência que regulasse essa prestação de serviço. Então, a gente criou uma agência municipal, e aí, por meio da fiscalização dessa agência e de uma taxa, salvo engano, que foi até o novo gestor da pasta que criou, a gente vai conseguir, sim, ter algum tipo de renda, mas a questão do município receber diretamente uma receita não era o propósito da licitação. Obviamente que a outorga foi interessante, até por conta do contexto que Santa Rita estava. Santa Rita, até 2016, estava numa crise financeira muito, muito grande, só começou a melhorar em 2017. E aí, só para vocês terem ideia, a gente tinha quase 6 meses de salário atrasado, uma dívida de mais de 30 milhões de reais só de salário dos efetivos, sem contar comissionados, contratados. A gente devia, de precatório também, mais de 3, 4 anos de precatórios atrasados. Energisa, Cagepa, onde podia estar devendo, fornecedor de bens e serviços, a gente não tinha nenhum em dia. A cidade estava há 6 meses sem coleta de lixo. Então, assim, estava numa situação financeira muito, muito, muito crítica. E o procurador teve um papel muito importante nessa reconstrução. A gente chama até lá de reconstrução mesmo da cidade. Eu lembro que em 2017 a gente teve uma batalha muito grande. Eu acho que eu cheguei até a comentar em alguma das reuniões de PDA que Santa Rita foi a primeira cidade, o primeiro ente público a fazer um contrato com o pessoal da AGU. E esse contrato foi, inclusive, num processo que tratava sobre o Fundeb, e a gente recebeu uma quantia muito alta a partir desse acordo, e foi que salvou
as folhas de pagamento atrasado. O dinheiro que a gente recebeu da União, no dia que a gente recebeu, no dia seguinte, o prefeito pagou os atrasados de todos os funcionários da educação, todos os servidores da educação. Então, assim, até o prefeito brincava, dizia que todo ano a procuradoria conseguia levantar algum dinheiro, ganhar alguma ação, fazer alguma coisa que trazia um retorno econômico bom para o município. E agora, durante a pandemia, eu lembro que ele começou a brincar. E aí, Luciana, vocês vão trazer o quê esse ano? Ah, o coelho da cartola que vocês vão tirar dessa vez. É graças a gente fazer isso, né? O próprio governo federal já Você já está criando expectativa de direito no gestor. Olha aí, expectativa de arrecadação. Que coisa boa, né? Isso é bom. num valor muito alto, e estamos brigando lá no TRF, primeira região. E aí, desde 2017, eu já fui nem sei quantas vezes lá para Brasília, despachar, enfim, o processo está bem enganchado, mas nosso direito é muito bom e o valor é bem alto. Então, eu até brinquei, eu disse, peraí, eu vou liberar, vou ganhar aquele processo lá para escrever em precatório para a gente receber. Então, assim, realmente a gente teve uma participação do pessoal da Procuradoria direta nessas questões. E, obviamente, que a outorga foi importante, mas, de fato, não era. Como eu disse, a gente trocou pós-revisão do Tribunal de Contas, e aí a gente acabou botando a outorga para simplificar mais o edital e alguns questionamentos que eles tinham feito, sabe? Uhum. Deixa eu te perguntar uma coisa. Dada a, digamos que a tumultuada relação que vocês tiveram, né, com a CAGEPA, a dificuldade de encontrar um meio de solução, né, alternativa, uma conciliação, de repente dar uma arbitragem, nesse contrato novo, vocês colocaram alguma cláusula nesse sentido, autorizando, né, as partes a tentarem solucionar por arbitragem, negociação, composição, enfim, uma forma negociada? Vocês chegaram a pensar nessa hipótese? Não, essa questão da arbitragem, por incrível que pareça, a gente não tem nenhum contrato lá no município com esse tipo de previsão, ainda não é uma realidade local. Mas, assim, o contrato ele está muito amarradinho, sabe? Então, eu acredito que para quase todos os problemas, todas as dificuldades, a gente já tem lá uma alternativa, uma saída. Mas acredito que a gente poderia sim ter colocado alguma coisa em relação à arbitragem. Foi porque não veio de fato à mente no momento, até porque não é do nosso dia a dia, entendeu? A gente não tem contratos assim tão altos que vale a pena você colocar uma cláusula arbitral, por exemplo. Então, Entendi. acabou que de fato a gente não pensou, na verdade a gente de fato nem cogitou. E vocês, naquele momento, naturalmente, estavam com outras preocupações mais, né, mais urgentes e mais específicas. Só para a gente começar aqui a caminhar para finalizar, então, a atual vencedora, ela já Ela, está executando há quanto tempo? a Tem gente, uma ideia assim? eu acho que tem um ano, mas é um ano. Pronto. Agora, Então, deixa eu só fazer uma pergunta dentro dessa parte, aí tu contextualiza. Tá, aproximadamente 12 meses, vocês já têm levantamento de dados junto à população a respeito de qualidade, a própria qualidade na prestação de serviço, o nível de satisfação dos usuários, né? Assim, a reação da população em relação a esse serviço, né, que está sendo prestado agora por esse consórcio. então, como eu tinha dito, a gente ainda não conseguiu, eles ainda não assumiram a maior parte do município, que é a região assim mais urbanizada que a gente chama, então a gente não tem ainda o feedback em relação a esse pessoal, mas eles começaram a implementar na zona rural. Mas qual é o problema da nossa zona rural, que a gente chama de zona rural, mas alguns locais nem são zona rural, não são nem caracterizados de fato como zona rural, porque Tem que mudar o plano diretor. mudar o plano diretor, inclusive. Mas essas outras áreas, eles não tinham nada, não tinham tubulação, não tinham nada. Então, assim, com um ano, eles não conseguiram ainda começar. Eu sei que já fizeram cadastro, já fizeram vários levantamentos,
Então, eles estão numa parte mais estrutural ainda, sabe? Entendi. Ter esse feedback. Eu acredito que se eles já tivessem assumido a região do centro, Tibiri, Marco Moura, a gente já teria algum feedback, sim, da população. E uma coisa interessante sobre esse consórcio é que no edital a gente pedia que a empresa ela tivesse, comprovasse, né, a capacidade técnica numa cidade do mesmo porte de Santa Rita. A gente tem uma média ali de 150 mil habitantes. E eu lembro que o pessoal ficou, aonde é que vocês vão arrumar uma empresa que já tem uma expertise? Porque, assim, a realidade aqui da Paraíba e do Nordeste é... Eu lembro que nas primeiras entrevistas o pessoal falou, pode fazer isso, pode romper o contrato com a Cagepa. A gente, de fato, não tem aqui na Paraíba, no Nordeste, esse histórico. Foi uma coisa, assim, bem inovadora. Um lead case, né? Vocês... Mas, assim, a empresa ela atua no sul do país, em várias cidades, inclusive, quer dizer, uma das empresas, né, que está no consórcio, são duas. As duas já atuam em cidades no sul, sudeste, mas elas atuam, inclusive, em cidades maiores do que Santa Rita. Então, assim, são empresas que possuem um know-how muito grande e, como tu tinhas dito, tem soluções tecnológicas bem interessantes, que quando eles começarem a operar, de fato, eu acredito que vai chamar muita atenção, vai chamar mais atenção ainda para a população de outros municípios. Exatamente. É aquela coisa, né? Quando... Então, Miriam falou de Souza. Souza foi, de fato, aqui na Paraíba, a primeira cidade que teve uma experiência de romper contrato com o Cagepa, mas lá, diferente do que foi feito em Santa Rita, eles não fizeram uma nova concessão, eles municipalizaram a água. Então, eles criaram um ente municipal para tratar dessas questões de água. Isso. A empresa pública municipal foi, Luciano? E aí, deixa eu ver se Miriam Souzense consegue responder. Eu não sei se foi uma empresa pública municipal, mas eu sei que o município assumiu o serviço de abastecimento de água. Estão dizendo que foi isso mesmo. Assumiu o abastecimento de água e esgotamento foi uma autarquia, ela está dizendo aí. Uma autarquia, tá. Pois eles assumiram essa prestação de serviço, coisa que a gente cogitou, mas acabou não fazendo, porque víamos que não tínhamos dinheiro, não tinha condições de fazer esse tipo de investimento. Tá entendendo? Um investimento que era necessário para a gente tentar alcançar uma universalização ou alguma coisa do tipo. Então, foi até por conta desse lead case aí de Souza, a gente pensou nisso aí também, mas a gente não achou uma alternativa viável por conta do investimento, que era um investimento muito alto, e o município, de fato, não tinha condições econômicas financeiras para fazer. Por isso que até também foi uma alternativa para abrir a concorrência. Além da questão econômica, ainda tem também a própria questão técnica, de servidor, estrutura, né? São várias pernas que a gente precisa juntar para poder fazer esse negócio andar. Só uma última pergunta em relação ao contrato, que é curiosidade mesmo, porque está na moda agora, por conta da nova lei de licitações. Vocês pensaram em algo como uma matriz de risco para dividir riscos com a empresa? Ou vocês não chegaram a cogitar essa matriz de riscos que podem decorrer da própria execução do contrato? Não, a gente também não. Se fosse hoje em dia, com certeza, até porque a lei agora também já exige, mas mesmo que a gente fizesse hoje em dia, com base na 8666, a gente com certeza cogitaria fazer aí uma matriz de risco do contrato. Mas... Entendi. Mas, Luciano... Ele ficou um contrato com as especificidades da questão do abastecimento e esgotamento sanitário, mas não ficou um contrato com tantas exigências, tá entendendo? Tem as exigências necessárias para que a gente possa, de fato, fazer com que o serviço seja prestado e que a gente possa, de uma certa maneira, cobrar isso. Mas, assim, e é o que termina sendo interessante, né, para a sociedade. Às vezes a gente pensa em fazer contratos com muitas amarras e termina prejudicando a própria execução do contrato, porque tem tanta regrinha, tem tanta exceção, tem tanta exigência formal que muitas vezes não faz, termina prejudicando a qualidade do que está sendo entregue, porque, e se eu quiser, de repente, aprimorar aqui essa minha solução tecnológica? O contrato diz que não pode.
Então, se está aberto, você aprimora a solução tecnológica, faz os ajustes e, né, vai negociando a solução. Miriam está dizendo que chamam de departamento, mas é uma autarquia. E eu diria que uma autarquia que eu conheço está aqui na minha frente, do outro lado da tela, né, chamada Luciana, que teve aí todos os méritos reconhecidos por todos que passaram aqui pela brilhante condução deste trabalho na Procuradoria do município de Santa Rita. Então, Luciana, a gente já está aqui com 1 hora. Eu sei que você está cansado, quer descansar, tem sua família. Vou passar aí só para você fazer suas considerações finais para que a gente possa finalizar aqui a nossa conversa de hoje. Pronto, muito obrigada, Nitão. Obrigada a todo mundo que participou, que comentou aqui. Não se preocupe, eu não vou sair candidata a nada. Eu realmente prefiro ficar aí nos bastidores. Gosto muito, muito de trabalhar nessa assessoria jurídica do município. Eu acho muito instigante. Você consegue ver as transformações. Você faz um trabalho, você consegue ver ele se concretizar, você consegue para a população. Então, assim, isso é muito gratificante. Às vezes é mais gratificante do que a própria remuneração. Durante esses 4 anos que eu fiquei lá, eu escutei de muita gente, sabe, então, porque a gente sabe que a realidade dos municípios não é uma realidade muito diferente. Os salários são salários que, se você vê para a responsabilidade e a dedicação que você tem que ter, você não fica, não vale a pena. Então, eu escutei até de muita gente, tu tá perdendo dinheiro aí em Santa Rita, mas, assim, era tão gratificante, sabe, a gente conseguir resolver algum problema, melhorar, nem que seja minimamente algum aspecto, alguma coisa da cidade. Isso, para mim, sempre foi, e eu acredito que sempre será, o pagamento. Eu acho que essa questão de salário, reconhecimento, qualquer outra coisa, ela vem depois. Para mim, foi uma experiência muito, muito, muito grande, muito desafiadora. A gente tinha realmente um gestor que tinha muitas ideias diferentes, então todo dia era uma caixinha de surpresa, uma coisa para a gente estudar, uma coisa para a gente ir atrás. A gente sempre fazia muito, muito isso, de procurar outros locais ou outros órgãos que já tinham feito aquilo, já tinham passado por essa experiência, para tentar aprender. No nosso próprio edital, a gente pesquisou de outras localidades, né, do Sudeste. Então, assim, era um trabalho que é de uma responsabilidade muito grande, mas muito gratificante. E eu conversar sobre, não só esse tema, olha, pode me chamar para falar de procuradoria e das coisas que a gente fez. A gente vai marcar, não se preocupe não, olha, deixa eu lhe dizer, a gente vai marcar para o segundo semestre. Eu vou falar com você, eu falo com antecedência porque eu tenho um problema com planejamento em agenda, eu sou agoniado, então eu gosto de fazer tudo. Assim, eu já estou, para você ter ideia, eu já estou planejando setembro. Eu já estou indo para outubro, então assim, a gente vai conversar no WhatsApp para marcar um outro tema para conversar. Miriam está pedindo seus salários, que vai passar o Pix para você transferir para ela, né? Nosso amigo Diego está por aqui, dando parabéns, ele foi excelente. Então, Camila, Jussara, Braulio, né? Todo mundo aí, obrigado pela presença de todos. E olha, Luciano, tem uma coisa que eu digo há muito tempo. Tem coisas que a gente faz na vida que não é pelo dinheiro, não. A gente faz pela satisfação e pela realização pessoal que aquilo nos permite ter, né? Você participar ativamente da vida daquelas pessoas, né? E revolucionar um serviço de tão essencialidade para uma cidade, isso não tem preço. Você poderia receber o dinheiro que fosse, né? Não tem preço. Então, parabéns pelo trabalho, muito obrigado por, né, gentilmente estar aqui 9 um pouquinho, conversando com a gente. Depois a gente vai marcar uma live e eu vou só divulgar aqui uma coisa. Eu vou fazer o nosso próximo sorteio aqui no nosso perfil, vai ser sobre o livro, né, que está sendo lançado amanhã, o livro sobre a nova lei de licitações de contratos, que eu escrevi juntamente aí com vários colegas da advocacia pública. Então a gente tentou dar uma visão mais prática, a partir da nossa experiência. O livro vai ser lançado pela Juspod, amanhã quem tiver interesse vai ter promoção de lançamento, então os preços vão estar lá mega acessíveis. Depois eu vou fazer o card aqui da divulgação e vou postar no Instagram. Luciana, muito obrigado, viu? Muito bom te ouvir e aprender com você.
Boa noite, bom descanso e até a próxima oportunidade. Boa Até noite. mais, pessoal. Boa noite. Pode saber o meu que eu vou comprar. Como é, cortou? Fala de novo. Quero um exemplar desse livro aí. Pode separar o meu que eu já vou comprar. Tá bom, então. Fico feliz, agradeço. A gente vai mandar um lá para a Procuradoria de Santa Rita. Lá. E a gente, lá na Procuradoria não tinha nada. A gente saiu batendo nas portas, pedindo livro, pedindo cadeira, mesa. Conseguimos vários. O pessoal lá gosta de livro. Pode mandar que o pessoal pesquisa de verdade. Vou mandar, depois me cobre lá no WhatsApp para eu não esquecer que eu vou mandar um para vocês lá. Trabalho da Procuradoria, olha aí. Ai. Tchau, boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Bom descanso. Até a próxima.